Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma teleaula de estrutura das demonstrações contábeis, né? Esta é a nossa disciplina. Hoje é o nosso terceiro encontro e vamos dar continuidade então a este nosso aprendizado neste semestre, falando das estruturas, né? Hoje nós vamos falar das demonstrações relacionadas à situação envolvendo aí as questões administrativas, porque elas envolvem a parte financeira, né? Trata da situação financeira da empresa, como é o caso do fluxo de caixa, né, pessoal? A demonstração dos fluxos de caixas. E também vamos falar da DVA, da demonstração dos valores adicionados, né? Aqueles valores que a empresa vai distribuir. E a DMPL também, né? Nós vamos falar um pouquinho da demonstração das mutações do patrimônio líquido. Por quê? Porque na nossa atividade, na nossa aula-atividade, ficou um pouco tanto que confuso, né? Relacionado à resolução desta atividade do fluxo de caixa e da DMPL. Antes de nós irmos à Câmara dos Documentos, eu quero falar a vocês o seguinte: eu sou o professor Alcides, eu sou formado em Ciências Contábeis, sou especialista em Direito Empresarial, com ênfase em Direito Tributário. Quero dizer a todos vocês que são muito bem-vindos e vamos em frente, né, para aprendermos aí mais um pouco da nossa disciplina. Vamos agora então à Câmara de Documentos, onde vou estar explicando algumas questões que ficou em aberto aqui com relação à nossa atividade. A nossa atividade, pessoal, nós tínhamos aqui, falei para vocês que nós deveríamos fazer o fluxo de caixa por atividade. Aqui nós temos, olha, fluxo de caixa das atividades operacionais, né? Então nós tivemos o recebimento de clientes de R$500 mil. Houve um pagamento de fornecedores de 60 mil. Então, o dinheiro saiu do caixa da empresa. Assim sendo, 500 menos 60, 440. Pagamos juros de R$2 mil. Impostos e contribuições de rendas, né, que foram pagos de R$65 mil. Então, 440 menos 2 mil menos 65, nós tivemos um caixa líquido gerado pelas atividades operacionais de R$373 mil, tal como está aqui. Vamos deixar este valor aqui e vamos falar agora do fluxo de caixa das atividades de investimento. Saiu do caixa na aquisição de um determinado valor para a compra de um ativo de R$60 mil. Olha, por isso que está com valor negativo, porque o dinheiro saiu do caixa. Mas recebemos juros de R$8 mil. O juro que entrou está positivo. Assim sendo, 60 mil que saiu menos 8 que entrou, está R$52 mil. Então, pessoal, olha, mas só que está R$52 mil negativo. Por que que está negativo? Porque o valor que saiu foi maior do que o valor que entrou no caixa da empresa. Assim, nós fechamos o caixa líquido consumido pelas atividades de investimento. Ficou menos R$52 mil. Aí nós precisamos ir para o fluxo de caixa das atividades de financiamento, né? Como que nós vamos fazer isso aqui? Este fluxo de caixa das atividades de financiamento. Nós vamos fazer o seguinte, olha, nós recebemos de empréstimo que tinha a longo prazo de 6 mil. Porém, nós pagamos um passivo de arrendamento, uma obrigação que a empresa tinha de um arrendamento de R$15 mil. Este dinheiro saiu do caixa, por isso está com sinal de negativo. Pagou dividendos aos sócios, aos investidores, de R$100 mil. Por isso, vocês vejam bem, olha, menos 100 e menos 15 daria um valor de menos 115 mil.
mas entrou R$6.000, então ficamos com um valor negativo de menos 109 mil. Olha, somando aqui todos estes valores, olha, R$373.000, menos R$52.000 e menos R$109.000, ficamos com uma atividade de fluxo de caixa gerado neste momento, né, equivalente de 212 mil. Nós tínhamos um saldo, né, no início do exercício. Este saldo não veio de lugar nenhum, pessoal, é somente para fins didáticos, digamos que sobrou do exercício passado de R$200.000. Assim sendo, esta empresa fechou o seu fluxo de caixa, né, com R$212.000, como está aqui. Vocês vejam que, apesar de parecer confuso, não é difícil, desde que você feche as atividades separadamente, para que no final você faça aqui este resumo, né, de fechamento do caixa geral da empresa. Assim você viu aqui como que ficou a situação do fluxo de caixa desta empresa. Agora nós vamos falar do exercício número 2, que é a DMPL, que muitos de nós lá na nossa aula atividade também não compreendeu muito bem como é a DMPL. Aqui, pessoal, olha, a DMPL é o seguinte, veja bem, vamos partir do seguinte princípio. Nós iniciamos o exercício, o saldo inicial aqui, nós tínhamos um saldo. Vamos aumentar um pouco aqui. Nós tínhamos um saldo de R$2.000 no início do exercício, de R$200.000 era o capital social da empresa, no início do exercício, certo? Tínhamos uma reserva de capital de R$50.000. Aí o que acontece? Somando esta coluna aqui, ó, nós vamos chegar a um valor de 250 mil no total. A empresa, ela fez um ajuste, tinha um ajuste do exercício anterior de lucros acumulados de R$30.000. Nesta coluna total, R$30.000, somando aqui, nós estamos somando. Aí o que aconteceu? A empresa fez um aporte de capital, né, um aumento de capital no seu capital social, utilizando-se o dinheiro que ela tinha na reserva de capital. Olha, veja bem, saiu o dinheiro daqui e veio para cá, ficou menos 50. Por quê? Porque ele está saindo, vai ficar negativo. Veio aqui para o aumento de capital. Aqui, olha, ficou zerado, ó. Aqui no total, aqui, ó, ficou sem valor, certo? Aí, olha, a empresa teve de lucro do exercício no decorrer do ano R$80.000. Somando aqui R$80.000 aqui. Aí o que ela fez? Ela fez uma distribuição de R$4.000 para a reserva legal. Vai tirar deste dividendo, olha, R$4.000. Distribuiu também R$8.000 para reserva estatutária. Vai ficar negativo aqui também, embaixo do valor do dividendos. A mesma forma, o que ela fez? Ela distribuiu R$90.000 de lucros e dividendos. Então, vai diminuir aqui o valor do lucro desta empresa. Então, se você somar aqui nós tínhamos 120 mil, distribuímos tudo, ficamos zerado. R$90.000 entra aqui negativo. Então, se você pegar agora, pessoal, olha só, somar esta coluna aqui ficou zerado, somar esta de capital social foi para 250 mil, esta aqui ficou R$4.000, esta aqui R$8.000, esta reserva de contingência 8 mil, os lucros ou os prejuízos acumulados ficaram zerados, né? Ficaram sem valor nenhum, e o total aqui 270 mil. Se você somar aqui e somar aqui,
tem que dar o mesmo valor na DMPL. Então, pessoal, é só questão de nós analisarmos como fica dentro da estrutura da DMPL a distribuição de todos os valores que foram pedidos no exercício, bem como no fluxo de caixa. E nós vamos falar um pouco mais do fluxo de caixa na nossa teleaula de hoje. Por isso eu quero chamar agora o nosso primeiro slide para nós darmos continuidade à nossa teleaula. Vamos lá então no nosso primeiro slide. Olha, o que nós vamos falar hoje, a ementa da nossa disciplina. Nós vamos falar então da DFC, porque a DMPL nós já falamos na nossa teleaula passada. Então hoje vamos falar da demonstração dos fluxos de caixas, vamos falar da DVA, demonstração dos valores adicionados, o que se propõe esta DVA. Sobre isso, nós vamos comentar um pouco a sua função, bem como também nós vamos falar desde quando ela está sendo exigido e para quais tipos de empresa este tipo de demonstração é exigido. E as notas explicativas, que, de acordo com o quadro que nós apresentamos na nossa primeira aula, é obrigatório para todas as empresas. Então, desta maneira, a nossa teleaula de hoje, nós vamos estar falando destas duas demonstrações. A demonstração dos fluxos de caixas, a DFC, a demonstração dos valores adicionais, a DVA, e vamos falar também das notas explicativas. Lembrando que a nossa disciplina é estrutura das demonstrações contábeis, por isso falamos de todas as demonstrações. Se vocês lembrarem, na nossa primeira teleaula nós falamos do balanço patrimonial e da DRE. São as duas principais demonstrações, né? O balanço patrimonial apresenta as contas patrimoniais e a DRE a demonstração do resultado do exercício. Falamos na nossa segunda teleaula a respeito da DLPA, demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados. Falamos da DRA, demonstração de resultado abrangente, e falamos da DMPL, demonstração das mutações do patrimônio líquido. E hoje vamos tratar destas duas demonstrações, mais as notas explicativas. Vamos continuar a nossa aula, vamos voltar ao quadro, dando continuidade. O que compõe a DFC, a demonstração dos fluxos de caixa? Olha, o caixa, que compreende numerário em espécie, valores em moeda corrente, né? Depósitos bancários e disponíveis. Equivalentes de caixa. O que são equivalentes de caixa? São aplicações financeiras a curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis, pessoal. Ou seja, pode ser transformado em um montante conhecido de caixa, que estão sujeitas a insignificantes riscos de mudança de valores. O que você poderia dizer que seria isto aqui? Vamos utilizar como exemplo um cheque, que você pode ir lá, você vai transformar ele em valores sem que você tenha perca deste valor, bem como também as aplicações financeiras que você pode jogar para a conta corrente, perdendo muito pouco deste valor. Fluxo de caixa são as entradas e saídas de caixas e equivalentes de caixas. Então, todos estes valores estão ali compondo o fluxo de caixa da empresa. Qual é o objetivo da demonstração dos fluxos de caixas? Isto nós vamos ver no nosso próximo slide, no nosso próximo quadro. Nós temos aqui, podemos passar para frente, quais são os objetivos do fluxo de caixa. Vamos ver aqui, ó, a demonstração do fluxo de caixa fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixas da entidade
para um período contábil, tal como nós colocamos aqui. Este período pode ser mensal ou pode ser anual. Evidentemente que quando você está cumprindo a exigência da fiscalização, ele vai ser apresentado anualmente. Mas, para fins administrativos, você pode estar fechando ele mensalmente. Somente deve constar no fluxo de caixa as operações relativas a caixas ou equivalentes de caixas, né? Estes são os valores que devem constar no fluxo de caixa da empresa. Como deve aparecer? Desta maneira aí, como nós já vimos aqui, que é o que deve constar no fluxo de caixa da empresa. E como deve ser, pessoal, apresentado o fluxo de caixa? Nós já falamos aqui, batemos bastante nesta tecla, até mesmo na nossa atividade, na correção da nossa atividade. Ele deve ser apresentado de 3 maneiras, separadamente as atividades da empresa. As atividades operacionais, ali você vai fechar toda a movimentação que ela teve nas suas atividades operacionais, que está relacionada com a operação do dia a dia da empresa, muito mais voltado aí para aquela movimentação que ela faz com relação à sua atividade. Daí tem a atividade de investimento, que você deve fazer separadamente, porque ali vai constar os valores que a empresa investiu ou que ela recebeu até de vendas de algum ativo, né? Do ativo não circulante a longo prazo, que vai gerar benefício para o seu fluxo de caixa. E as atividades de financiamento, que tem como tendência, normalmente, diminuir aí o valor do capital próprio da empresa, lá no patrimônio líquido. Então, tem que ser apresentado as 3 atividades separadamente e depois ser feito o resumo final ali do fechamento do fluxo de caixa da empresa. Vamos continuar, voltando ao quadro, onde vamos falar mais um pouco desta situação, pessoal. Aqui no nosso quadro, olha, nós temos aqui os métodos como deve ser apresentado o fluxo de caixa. Isto também é de bastante importância porque você vem compreender que o fluxo de caixa tem 2 maneiras de ser apresentado: o método indireto e o método direto. Sendo que o método direto é o método mais comum, né? O método que é mais utilizado. O método indireto, ele começa com o lucro líquido, ou seja, este valor você vai pegar lá da demonstração do resultado do exercício, o lucro líquido da entidade, depois do pagamento dos impostos lá, e vai iniciar-se então o teu fluxo de caixa. Parte-se do lucro líquido, após os ajustes necessários, né, chegar-se ao valor das disponibilidade produzida pela entidade. Isto é um pouco diferente no método direto nas atividades operacionais. Depois, as 2 atividades é sequência e é igual tanto no direto quanto no indireto. O método direto parte do caixa gerado, demonstra os recebimentos, pagamentos derivados da atividade operacionais da empresa, em vez de partir do lucro líquido da entidade. Então, são estas as 2 maneiras aí que devem apresentar o fluxo de caixa da empresa. Seguindo aqui na nossa próxima teleaula, na nossa próxima tela, nós vamos ver aqui já, pessoal, como é apresentado o DFC, né, o fluxo de caixa, através do método indireto. Aqui nós vamos partir do princípio que nós tivemos um balanço patrimonial no ano de 2013 e no ano de 2014 e nós vamos utilizar então destas variações aqui, né, dentro deste contexto, fazendo a comparabilidade. Digamos que
Na DRE, nós chegamos a um valor de líquido de R$20.000. Lá, este valor foi o lucro líquido, o resultado do exercício da empresa. Depois dos impostos, o lucro ou prejuízo acumulado da empresa, né? Lá o seu lucro naquele determinado período foi de R$20.000. No balanço patrimonial, então, nós tivemos de depreciação em 2013 R$5.000 e em 2014 R$4.000. Isso significa que a empresa teve um benefício, né, com relação à depreciação de R$1.000. Um aumento líquido das contas a receber. Se você parar para pensar, se você aumentou as contas a receber, significa que entrou menos dinheiro no seu caixa, não é isso? Logo, você teve aqui um valor negativo de R$2.000 aí de um ano para o outro. O aumento líquido de estoque, que também, se você tem estoque, aumentou o estoque, isto aqui vai gerar uma diminuição ali, vai diminuir de alguma maneira o valor que você tem no seu estoque, né? Então, são benefícios a menos que a empresa tem aqui. Aumento líquido em provisão para pagamento de salário. Olha, aqui aumentou o salário da empresa. Aumentou, ela vai ter mais despesa aqui de R$5.000. Aumento líquido em fornecedores. De 9.000 para 7.000, R$2.000. Então, aí nós vamos para o fluxo de caixa do método direto, pegando estes valores aqui e passando para o fluxo de caixa. Vamos dar sequência, então? Olha só, o nosso lucro líquido foi 20.000. Depreciação foi R$1.000. Aumento de contas a receber, R$2.000. Aumento líquido de estoque, menos R$5.000. Aumento líquido em provisão para pagamento, R$5.000. Aumento líquido de fornecedores, R$2.000. Total de adições e deduções que nós vamos chegar aqui no valor de R$1.000, certo? Veja bem, 1.000 menos 2 daria menos 1, menos 5, menos 6, 5, menos 6 mais 5 positivo, seria então menos 1, menos 1, mais 5 dá mais 6, 7. 7 menos 7. Aqui esta conta não está batendo, pessoal. Aqui nós temos um problema aqui. Aqui está dando menos, aqui iria zerar na verdade, né? Mas na verdade aqui o que está acontecendo? Nós temos, desculpa, olha, nós temos mais 7 e menos 7. Então nós temos aqui que fica zerado este valor aqui. Com mais um que nós temos aqui, então nós vamos ter R$21.000, tal como está aqui. Desculpa, eu só me atrapalhei na soma aqui e não conseguia chegar no valor. Então nós temos R$21.000, de maneira que este então é o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais. Nas demais atividades, o nosso fluxo de caixa vai ficar da mesma forma, né? Vamos passar então para o nosso próximo quadro aqui, onde nós vamos ver a nossa próxima atividade aqui. Olha só, aqui nós temos então um fluxo de caixa das atividades de investimento. Vocês se lembram que eu falei para vocês ali na nossa aula atividade, que quando a empresa comprou, então evidentemente o seu dinheiro saiu do seu caixa. Então ela tem um valor negativo, né? Não é negativo no sentido, pessoal, contábil. Eu aqui estou falando, nós estamos falando de fluxo de caixa. Então, todas as vezes que o dinheiro sai do caixa, vai diminuir a disponibilidade que a empresa tem lá no seu caixa, certo? Então, ela comprou um imobilizado em um valor de R$8.000.
Mas ela recebeu R$2.000 pela vendas de equipamentos. Vamos dizer aqui que ela vendeu ativos lá do realizável a longo prazo, né? Do não circulante. Então, ela teve lá uma venda de ativo. Não é ativo do realizável a longo prazo, pessoal, e sim um ativo do não circulante, de R$2.000. Juros recebido no valor de R$3.000 e dividendos recebido no valor de R$5.000. Então, o que ocorre aqui é que ela teve um caixa líquido de R$2.000 aqui para o seu fluxo de caixa. Como se dá isso aqui? Então, 5 e 3, 8, mais 2, 10, menos 8, ficou 2 positivo aqui nas suas atividades de investimento. Ou seja, ela recebeu mais do que gastou nas suas atividades. Fechamos as atividades de investimento. Agora nós vamos fechar as atividades de financiamento. Então, digamos que ela recebeu, por emissão de ações, R$10.000. Ela recebeu também por empréstimo a longo prazo, que ela tinha feito, mais R$2.000. Então, o que aconteceu? Ela tem R$12.000 ali já no seu caixa, né, de financiamento. E aí ela pagou um passivo de arrendamento, isto até tinha na nossa atividade, no valor de R$2.000. E alguém perguntou: professor, o que é passivo de arrendamento? É alguma obrigação que a empresa tinha para solver com relação ao arrendamento. Então, ela fez este pagamento, ficou menos 2. Pagou dividendos também, pessoal, de R$3.000. Alguém falou: professor, tem imposto de renda no dividendos? Não, dividendos é isento, pelo menos até o presente momento. A distribuição de dividendos ainda continua sem aplicação de imposto de renda, até mesmo na pessoa física. E aí ela gerou, então, um caixa de R$7.000. Como se deu isso? 10 e 2, 12, menos 5 igual a 7. Então, se vocês lembrarem, o que acontece? Nós temos aqui o que ocorreu. Ela tinha no decorrer, se nós fecharmos a soma, de R$30.000 foi a sua atividade de fluxo de caixa total. 20.000 de caixa de outros períodos, então ela fechou o seu fluxo de caixa pelo método indireto no valor de R$50.000. Então, pessoal, este é o método do fluxo de caixa apresentado pelo método indireto. Em que diferencia o fluxo de caixa apresentado pelo método indireto com relação ao fluxo de caixa apresentado pelo método direto? Diferencia somente no início, ali aonde vai iniciar a apresentação do fluxo de caixa nas atividades operacionais, porque está relacionado com acréscimos e decréscimos de exercícios, de comparabilidade de dois exercícios, partindo do lucro líquido da empresa. Partindo daí, você chega então às suas atividades operacionais. O método direto, como já diz o nome, é método direto. Tem grande validade para a administração da empresa porque é mais agressivo com relação à administração no momento em que está ocorrendo o fato, né? É fluxo de caixa. Não está relacionado tanto com o método pelo princípio de competência, e sim pelo princípio de caixa. Vamos voltar ao quadro, onde vamos ver agora o fluxo de caixa pelo método direto, né? Dar uma caminhada aqui um pouco mais para nós compreendermos aqui as duas situações. Olha só, o que ocorre aqui pelo método direto? Este fluxo de caixa pelo método direto, nós temos aqui o seguinte, olha só.
A empresa recebeu de cliente. Veja bem, aqui não está relacionado com o lucro, né, da empresa, e sim com o recebimento. Por isso eu disse que ele é mais agressivo, porque ele vai apresentar ali a atividade da empresa, vai apresentar no decorrer do período. Pagamento a fornecedores e empregados, R$10.000. Então, ela gerou um caixa pelas suas atividades operacionais no valor de 90 mil, olha só, 100 mil menos 10, 90 mil reais. Pagou de juros 10 mil reais. Imposto de renda e contribuição social de 3 mil reais. Foi isso que ela pagou, então, aqui de imposto de renda e contribuição social. Este imposto de renda e contribuição social não está relacionado ao dividendos, pessoal. Lembra-se disso, isso está relacionado às atividades operacionais da empresa. Da onde ela tirou isso aqui? Ela tirou este valor aqui, evidentemente, lá da sua demonstração do resultado do exercício, bem como este valor aqui também, ela tirou de lá da demonstração dos resultados do exercício. Por isso que eu disse para vocês que as duas demonstrações principais na contabilidade é o balanço patrimonial e a DRE. Por quê? Porque são destas duas demonstrações que partem as demais demonstrações, quase que na maioria. A DRA, é verdade, como nós vimos na nossa teleaula anterior, que tramitam alguns valores que não constam na DRE, mas na maioria das vezes os valores que andam pelas outras demonstrações são apuradas do balanço patrimonial e da demonstração do resultado do exercício. Como você vai ver, por exemplo, um valor que você tem de fornecedores a pagar? Qual demonstração você vai analisar? A demonstração do balanço patrimonial, né? Lá você vai ver o teu valor de fornecedores a pagar. Lá você vai ver os teus valores de clientes a receber no balanço patrimonial. Então são estas demonstrações que você vai ler ao longo do período para estar fazendo as demais demonstrações. Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos, né? Aqui, no caso, seria de dividendos que foi recebido pela pessoa jurídica. Ela participa de outra pessoa jurídica e ela teve lá uma retenção. Quando a empresa não é microempresa, todo o pagamento que ela sofre esta retenção, certo? Então, o que acontece? Ela teve aqui este rendimento, este imposto de renda retido no valor de R$2.000. Isso não está relacionado a imposto de renda de pessoa física. Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais, R$75.000. Este é o valor que ela teve aqui das atividades operacionais. Fechamos aqui as atividades operacionais da entidade. Aí nós vamos então caminhar para a nossa próxima tela, onde nós vamos ver aqui a demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto já das atividades de investimento da empresa. Aí nós vamos ver como que fecha-se esta atividades de investimento do fluxo de caixa da empresa. E aqui nós temos então o seguinte: a empresa comprou imobilizado no valor de 5 mil. É a mesma situação, olha só, ficou R$5.000 negativo, porque o dinheiro saiu do caixa da empresa. Aí ela recebeu pela vendas de equipamentos R$2.000. Vale nós lembrarmos, quero salientar novamente a vocês, que este valor aqui de vendas de equipamento não está relacionado às atividades operacionais. Por quê? Porque vocês sabem que lá no contrato social da empresa, ela tem as suas atividades. E é lá que vai as atividades operacionais, relacionadas à atividade da empresa. Aí vocês falam assim, professor, mas e outros valores que ela receba que não faz parte da atividade?
pode ser que exista alguns valores que deve entrar lá também nas atividades operacionais. Porém, não é valores relacionados à atividade de investimento, né? Aqui, olha, ela vendeu R$2.000, provavelmente de algum ativo que ela possuía lá no seu ativo não circulante. Juros recebidos no valor de R$1.000 e dividendos recebidos no valor de R$7.000. Aqui ela teve este dividendo, recebeu. Aqui nós estamos colocando um valor diferente do que nós vimos lá na atividade de investimento. Vamos dizer que seja valor isento, né? Não tem imposto de renda ou já está o líquido aqui, certo? Isso aqui é para fins didáticos, pessoal. Então, nós tivemos aqui um caixa líquido consumido pelas atividades de investimento no valor de R$5.000. Fluxo de caixa das atividades de financiamento. Aqui nós fechamos as atividades de investimento. Veja bem que nós estamos fechando separadamente. Fluxo de caixa das atividades de investimento, de financiamento. Recebimento pela emissão de ações, R$10.000. R$5.000 recebido de empréstimos, né, feito a longo prazo, no valor de R$5.000. Pagamento de passivos por arrendamento, R$2.000. Aqui ela pagou, o dinheiro saiu, o mesmo ocorre com os dividendos que ela está pagando ao sócio no valor de R$3.000. Então, ela teve de atividade de financiamento R$10.000. Total das suas atividades de fluxo de caixa, R$60.000. Equivalente de caixa do início do período, do exercício anterior que ela trouxe, R$60.000. Assim, ela teve um caixa equivalente a R$150.000. Observem bem, se no exercício que vem vocês fossem fazer o fluxo de caixa, este valor aqui iria aparecer aqui, né? Porque seria saldo de exercício anterior que ela estaria apresentando aí no seu fluxo de caixa. Então, pessoal, desta maneira aí nós vimos a função do fluxo de caixa da empresa, a demonstração dos fluxos de caixa. É uma demonstração contábil obrigada por alguns tipos de empresa, né? As empresas que estão aí enquadradas no Simples Nacional não têm obrigatoriedade de estar apresentando esta demonstração dos fluxos de caixa. Porém, vale nós lembrarmos que o CFC, o Conselho Federal de Contabilidade, quando fiscaliza as empresas contábeis, ele incentiva que seja apresentado as demonstrações do fluxo de caixa, porque isto apresenta a transparência da administração da empresa, certo? Por exemplo, as empresas de sem fins lucrativos, né, as entidades filantrópicas, na sua prestação de contas, ela apresenta o fluxo de caixa, a DFC. Como eu disse a vocês, normalmente é apresentado a demonstração dos fluxos de caixa pelo método direto, porque ele traz aí uma maior evidência do que ocorreu dentro da empresa em um determinado período com relação à caixa de fato, né? A pagamento, a recebimento, o que ocorreu ali naquele determinado momento. Então, são aí estas demonstrações. Para as empresas que têm capital social, né, patrimônio inferior a R$2 milhões, estão desobrigadas a apresentar o fluxo de caixa. Tal como nós vimos lá naquela tabela de demonstrações que as empresas devem apresentar na nossa teleaula. Acho que foi na nossa primeira teleaula que foi demonstrado estas demonstrações que devem ser apresentadas para cada tipo de empresa, de acordo com o seu enquadramento tributário e seu porte e sua natureza jurídica. Bom, pessoal, aí nós compreendemos como é o fluxo de caixa, mas nós vamos também falar da DVA.
O que representa a DVA? A DVA é uma demonstração de valores adicionados. O que isto significa? Significa que, com o advento da globalização, e hoje mais do que nunca nós estamos vivendo aí, vocês já devem ter ouvido falar muito na questão de responsabilidade social, que o que a empresa representa no seu ambiente aonde ela está inserido. Nós sabemos, é claro, que a racionalidade de uma empresa é a obtenção de lucro, não é isto? Mas nós precisamos compreender que a empresa também tem que olhar para a situação do contexto onde a mesma está. Não adianta ela ter bastante lucro e a sua, ao redor da onde ela está causando problemas de meio ambiente, problemas de ordem social, e aí ela vai ter alguns tipos de prejuízo. Assim sendo, o que é a DVA? A DVA é uma demonstração que apresenta os valores que a empresa gerou naquele momento, mas também o que ela distribuiu naquele momento. Assim sendo, todas as riquezas que ela gerou têm que bater com as riquezas que ela distribuiu. Então, a DVA é uma demonstração contábil que faz parte do balanço social da entidade. Então, nós vamos caminhar um pouco na nossa teleaula de hoje e vamos falar um pouquinho da DVA. Vamos ao quadro onde vamos estar vendo aqui o objetivo da demonstração dos valores adicionais à DVA. O que ela tem como objetivo? A demonstração do valor adicionado apresentado, um dos elementos componentes do balanço social da empresa. Tem por finalidade evidenciar as riquezas criadas, né? Como eu disse, as riquezas geradas pela entidade e sua distribuição durante um determinado período. Então, esta aí é a função, né, que a DVA deve apresentar aí em um determinado período. Qual é a função dela? A função dela é justamente apresentar o que a empresa, o que a entidade está representando dentro do contexto social em que ela está inserido, dentro de um determinado período. Passando aqui para a nossa próxima tela, nós vamos ver o seguinte, que a elaboração da DVA deverá evidenciar a distribuição das riquezas criadas, no mínimo da seguinte forma, olha só. Existe uma regra que deve ser apresentado. Pessoal e encargos. O que isto quer dizer? Isto quer dizer o seguinte. O que a empresa pagou, né, para o seu pessoal com relação a salários ou até trabalhos com relação a autônomo, né, não vamos dizer que não caiba aqui também. Os encargos sociais que ela teve naquele momento ali com relação à sua folha de pagamento, encargos como INSS, como FGTS, valores relacionados às contribuições sindicais. Então, são estes encargos sociais que a DVA deve apresentar aí, que devem fazer parte dos seus componentes, né? Então, são valores que está relacionado à parte de pessoal. Quando nós falamos em distribuição de riquezas, nós não estamos falando que ela distribuiu ou doou a sua riqueza. Nós estamos falando de como ela investiu ali o que ela representa no contexto social em que ela está inserida. Aqui também, pessoal, para as entidades sem fins lucrativos, tem o PIS sobre a folha de pagamento. Para as demais entidades, não tem o PIS sobre a folha. Impostos e taxas e contribuições. Impostos não está relacionado aos encargos, e sim aos impostos que pode ser, sim, sobre a folha de pagamento. Taxas e contribuições,
o que ela pagou, né? Isso aqui já está mais voltado para o governo federal. Juros que ela pagou de juros e aluguéis. Se ela pagou o aluguel também, ela deve apresentar na DVA, né? O que ela, de alguma forma, este valor que ela está pagando, ela está distribuindo para alguém estas riquezas. Juros sobre o capital próprio e dividendos, né? Isso aqui relacionado lá às contas do patrimônio líquido, o lucro, retidos e prejuízos do exercício. Então, a DVA deve ser apresentada com estes elementos aqui, deve conter na DVA. Na nossa próxima tela aqui, nós vamos ter aqui um protótipo, né? Ou um esquema, como eu poderia dizer aqui, para que vocês compreendam como é feito a DVA. A receita, certo? Ela é igual à soma do número 2 aqui, mais o número 3. Por quê? Porque a receita que deve ser apresentado na DVA é a soma das vendas de mercadorias e serviços, das receitas não operacionais também. Vamos dizer aqui que estas receitas não operacionais seriam valores que não está inserido na sua atividade principal, né, na sua atividade fim. Por isso nós falamos muito em atividade hoje, quando nós falamos destas demonstrações. Então estas são as receitas que devem constar lá a soma destes dois valores. Insumos adquiridos de terceiro. O que será os insumos adquiridos de terceiro? É a soma de 6 mais 7. Lógico que vocês podem pegar ali algumas situações em que tem mais numeração. Por exemplo, aqui eu coloquei custos e despesas junto, mas você poderia colocar separado o que é custo, o que é despesa, e aí a soma de todos estes valores iria dar aqui os insumos adquiridos de terceiro. Valor adicionado bruto. O qual seria o valor adicionado bruto? Seria a soma, né, ou a subtração do 1, aqui deste valor que está aqui da receita, menos o 5, né, que seria este valor aqui, que iria estar aqui. Então, você iria chegar aqui exatamente no valor adicionado bruto. Então, estes são os valores que você teria ali bruto, né, que a empresa gerou de riqueza. Aí vem, então, as retenções, que está relacionado à depreciação, amortização e exaustão. Então, seria o 9 aqui, é a soma destes valores aqui. Digamos que aqui fosse 10, aqui 11 e aqui 12. Então, seria a soma de 10 mais 11 mais 12. Você chegaria, então, nos valores da retenção. Valor adicionado líquido, o que seria? Seria o 8 aqui, né, este valor, mais o 9. Então, você iria chegar ao valor adicionado líquido produzido pela entidade. Nós estamos chegando, vocês vão vendo que ela é muito parecido com a demonstração do resultado do exercício. E o valor adicionado recebido de transferência, que é nada mais, nada menos do que a soma do 13 mais o 14, né? Esta soma aqui deste valor, que é resultado de equivalência e receitas financeiras, né? Que seria estes resultados que estaria ali seguindo somando para que fosse compor aqui o valor adicionado recebido em transferência. Valores adicionado total a distribuir. É o 15 aqui, então é nada mais, nada menos do que o 11 mais o 12. Então aqui você chegou ao valor que ela vai ter que distribuir. Demonstração dos valores adicionados, que seria a soma de encargos e salários e juros e aluguéis e dividendos, né? 16, que seria igual 17 mais 18, então seriam os valores que a empresa tem para receber
e para distribuir o que ela gerou de riqueza e distribuição. Muito bem, pessoal. Aqui nós vimos as duas demonstrações contábeis, né? A demonstração do fluxo de caixa, a DFC, e a demonstração dos valores adicionados. Ali nós vimos um exemplo de como você deve fazer, como ela deve compor, né, em uma soma dos números para chegar aos valores das riquezas adicionadas e das riquezas distribuídas. Nós temos agora um momento de pergunta para que vocês estejam enviando as dúvidas que possam ter surgido até o presente momento.
Olá pessoal, estamos de volta, muito obrigado a todos vocês aí, um grande abraço ao pessoal de Lagoa da Prata, Minas Gerais, obrigado pela participação. Professor, comente sobre o item 19, que no exercício está sem ser mencionado o item 17. É verdade, pessoal, eu fui ali analisar a nossa atividade e eu vi que na hora de somar ali eu não compus na soma o item 17, mas na verdade ele tem que compor sim, porque faz parte ali do arrendamento, né, daquele pagamento de arrendamento que a empresa tinha de passivo. Então tem que compor sim, na verdade, mas a soma final está correta. Porto Velho, Rondônia, um grande abraço a vocês aí de Rondônia, muito obrigado pela participação. Professor, o ouro pode ser considerado um equivalente de caixa para a empresa? Olha, pessoal, o ouro, na verdade, se a atividade da empresa é venda de ouro, né, ou negociação com ouro, ela pode ser sim considerada uma atividade de caixa, um equivalente de caixa. Vai constar lá nas atividades operacionais. Agora, se ele for valor relacionado à não atividade da empresa e sim investimento, ele pode constar lá nas atividades de investimento da empresa, de recebimento, mas eu creio que se for propriedade da empresa e ele possa ser transformado em equivalente, né, em valores numerário rapidamente, sem muita perda deste valor, ele pode ser considerado sim um equivalente de caixa. Macaúbas, Bahia, um grande abraço a vocês aí de Macaúba, muito obrigado pela participação. Os alunos não entenderam por que reserva de capital entra positivo, depois negativo. Olha bem, o que ocorre é o seguinte, lá na DMPL, na demonstração das mutações do patrimônio líquido, quando a empresa recebe um valor de reserva de capital, este valor não faz parte da atividade da empresa, não tramita as demonstrações de resultado, pela DRE da empresa, porque ele veio do sócio, não faz parte de um esforço da empresa. E aí ele entra lá na coluna da DMPL como um valor positivo. Mas se você lembrar bem e olhar o exercício, a empresa fez um aumento de capital com este valor da reserva. Aí ele fica negativo, por quê? Porque ele tem que zerar, não é isto? Então, ele saiu da reserva de capital e entrou no capital social da empresa. E quando você somar lá a entrada, o aumento do capital com menos o valor negativo da reserva de capital que saiu, lá na coluna total vai ficar zerado. Você entendeu como é que funciona esta metodologia da soma e da reserva de capital? É desta forma. Araraguá, Santa Catarina. Um grande abraço a vocês de Santa Catarina. Professor, quais demonstrações têm a obrigação legal de serem apresentadas? Aí, pessoal, você tem que analisar a exigência para cada tipo de empresa, certo? Para tipo de tributação, para porte da empresa, natureza jurídica. Mas lá na nossa primeira teleaula foi apresentado um quadro com todas as demonstrações contábeis e como elas devem ser apresentadas para cada tipo de empresa. Tem que analisar ali de acordo com a situação de cada uma. Hoje nós temos 7 demonstrações contábeis que a empresa deve estruturar. Cada uma deve ser apresentada de acordo com as exigências legais para cada tipo de empresa. Carlos Chagas, Minas Gerais, por que as reservas não alteram o patrimônio? Veja bem, pessoal, as reservas de capital, elas faz parte do patrimônio líquido, bem como a reserva de capital, como as reservas de lucro. Ela vai somar ali no patrimônio líquido junto com o capital social. Ela é conta do grupo patrimônio líquido. Então, quando nós falamos que ela não altera, nós precisamos analisar em que sentido você quis dizer fazer esta pergunta, porque
Se ela é uma reserva de lucro, ela vai somar com o capital social da empresa e vai alterar o patrimônio líquido da empresa. Se a empresa tinha X de patrimônio, se ela teve mais lucro, vai aumentar este X. Concordam comigo? Luiz Eduardo Magalhães, Bahia, um grande abraço a vocês da Bahia. Muito obrigado pela participação. Professor, de que forma esses demonstrativos podem ajudar os gestores na tomada das decisões? Isto é muito simples, pessoal. Basta você olhar para o fluxo de caixa e você vai ver se a empresa gerou caixa ou não gerou caixa, se ela gastou demais em uma determinada atividade, se ela tem condições de fazer mais investimento nas atividades de investimento, se ela precisa adquirir financiamento devido aos valores que ela tem na sua atividade de financiamento. Com relação à DVA, a empresa vai saber se ela está, de fato, contribuindo para a situação social do ambiente em que ela está inserido. A DVA é uma demonstração contábil que faz parte do balanço social. Ela tem um cunho administrativo no sentido de apresentar uma fotografia da empresa. Se a empresa está preocupada com o meio ambiente em que ela está inserido. E quando eu digo meio ambiente, eu não estou falando só no sentido de ecologia, mas também estou falando no sentido de meio ambiente como um todo, o ambiente social, todo o contexto do qual ela faz parte. Pessoal, nós vamos dar sequência à nossa aula, vamos caminhar aí mais um pouco para continuarmos o nosso aprendizado a respeito da nossa disciplina Estrutura das Demonstrações Contábeis. Quero chamar agora o nosso próximo quadro, aonde nós vamos estar falando um pouco das notas explicativas, né? As notas explicativas que também já há muito, de muito ela é exigida pela legislação. Aliás, a lei das SAs lá de 76, 74, se eu não me engano, me corrijam se eu estiver errado, ela já traz aí a necessidade da apresentação das notas explicativas. Com a lei 11.638, corrigindo aí a lei da SA, pessoal, é a lei 6.404 de 1976, eu tinha falado 74, desculpa. A nota explicativa já era exigida, mas com a lei 11.638, ela passou a ser obrigatória para todos os tipos de empresa. Lembrando que todas as empresas têm que apresentar contabilidade, salvo as empresas que estão enquadradas no MEI, o microempreendedor individual. As notas explicativas contêm informações adicionais elucidativas àquelas apresentadas nas demais demonstrações. Elas tanto podem vir adicionar informações, bem como elucidar informações nas demais demonstrações. Ela pode fazer parte destas demonstrações aqui, do balanço patrimonial, da DRE, da DRA, da DLPA, da DMPL, DFC e DVA. Ela pode trazer informações de qualquer uma destas demonstrações das quais a empresa esteja obrigado a apresentar. Então, as notas explicativas têm esta função de trazer esclarecimento ou adicionar informações a respeito deste assunto. Passando para o nosso próximo quadro, nós vamos ver aqui o seguinte, que o objetivo das notas explicativas é o seguinte: apresentar informações acerca das bases de elaboração, das demonstrações contábeis, das práticas contábeis específicas utilizadas, divulgar as informações relevantes que não tenham sido apresentadas em outras partes das demonstrações contábeis.
prover informações que não tenham sido apresentadas em outras partes, né, das demonstrações contábeis, mas que sejam relevantes para compreendê-las. Então, olha, nós precisamos entender o seguinte, que as notas explicativas, ela vem com um caráter de apresentar informações adicionais para tanto elucidar questões relacionadas às demonstrações contábeis, bem como acrescentar questões que não está ali, que não pode conter nas demonstrações. Vamos usar como exemplo, aqui o seguinte, olha, as demonstrações contábeis, ela é composta por números. Existem atos administrativos que foi gerado pelos seus administradores dentro da empresa, que não é numérico. E aí precisa-se, então, escrever estas notas explicativas para esclarecer o que está ocorrendo dentro da empresa naquele determinado período. Lembrando que as notas explicativas não têm um modelo específico. Elas devem, sim, suprir ali, de alguma maneira, a necessidade da empresa naquele período. Vamos continuar, vamos voltar ao quadro novamente. Quero chamar aqui para falar um pouco mais ainda das notas explicativas. Olha, a entidade deve divulgar nas notas explicativas informações sobre os principais pressupostos relativos ao futuro da empresa, fontes importantes de incertezas, eventos que tenham riscos significativos, modificação material nos valores contabilizados de ativo, passivo, durante o próximo exercício financeiro. Na nossa próxima tela, nós vamos encontrar aqui o seguinte, que a resolução 1158 do Conselho Federal de Contabilidade e a NBC TG 26, que trata da apresentação das demonstrações, faz menção de forma de como fazer e estruturar as referidas notas explicativas. Lembrando que ela faz menção, mas ela não traz um modelo específico. Com relação à obrigatoriedade legal das notas explicativas, olha, no parágrafo 4 do artigo 176 da Lei 6.404 de 76, ela traz o seguinte aqui, ó. As demonstrações serão complementadas por notas explicativas e outros quadros analíticos ou demonstrações contábeis necessárias para esclarecimento da situação patrimonial e dos resultados do exercício. Então, a empresa tem que apresentar as notas explicativas para que seja claro a sua informação contábil, transparente, o que de fato ocorreu naquele momento. No próximo quadro, nós temos aqui, pessoal, um pequeno modelo, né, de notas explicativas, somente para que vocês possam, então, estar aí exercitando, né, entendendo como funciona esta nota explicativa. Apesar de não existir modelo, eu trouxe aqui só para esclarecer. Houve uma mutação no patrimônio líquido da empresa, da entidade, dada ao fato da saída do sócio tal. Digamos que saiu um sócio da empresa, houve esta mutação e ele recebeu suas cotas, né, de capital conforme valores investidos. Estou falando de uma empresa SA. Poderia ser, de uma empresa limitada, poderia ser uma SA que ele iria receber as suas cotas em valor de ações. A escrituração contábil da entidade é realizada pelo princípio de competência. Então, eu estou esclarecendo aqui algumas situações, né, que ocorrem para que seja feito aí a contabilização desta empresa. Na próxima tela, nós temos aqui o seguinte, olha, novos investimento em fevereiro de 2014, a companhia
adquiriu o controle integral da empresa X, localizada no endereço completo, atuando a prestação de serviço. Aqui, quando eu coloco no endereço completo, você vai pôr o endereço, tendo como principal finalidade complementação dos serviços prestados pela companhia. Ou seja, ela comprou uma outra companhia porque ela tinha interesse, né, na complementação das suas atividades, porque a empresa tinha a mesma atividade. Os reflexos contábeis dessa aquisição encontram-se devidamente escriturado no ativo da entidade, no balanço patrimonial, bem como o fluxo de caixa nas atividades de investimento. Durante o ano de 2014, a empresa adquiriu e será totalmente incorporada à companhia. Então, você viu bem ali que nós fizemos uma nota explicativa falando de algumas situações que ocorrem dentro da empresa, certo? Veja bem, o que ocorre dentro da empresa nessa situação? Ela comprou uma outra empresa. Só o fato dela contabilizar o que ocorreu na situação no patrimônio, no balanço patrimonial e no fluxo de caixa na atividade de investimento, não explica, por exemplo, que ela comprou esta empresa devido a mesma ter o seu ramo de atividade concomitante, parecido com o ramo de atividade da companhia compradora. Mas a nota explicativa trouxe aí este esclarecimento para que todos saibam que ela comprou esta empresa devido a este interesse. Pessoal, eu gostaria de lembrar a vocês aqui com relação ao slide lá que vocês falaram a respeito do aumento líquido do salário. Eu peço desculpa que lá, na verdade, o slide entrou com um probleminha. Na verdade, era R$5.000, mas lá estava de 19 para 17, tinha que ser 19 para 21, porque seguindo em frente, nós vamos ver que lá no fluxo de caixa nós utilizamos para contabilizar os R$5.000, né? Então, se nós fôssemos utilizar 2.000, iria dar valor diferente. Mas eu peço desculpa a vocês que só entrou com um valor ali um pouco diferente. Agora, pessoal, nós temos um momento de atividade. Eu vou chamar o nosso quadro, onde eu vou estar esclarecendo a vocês aqui o que está ocorrendo nesta atividade. É para que vocês transcrevam estes valores aqui lá para a DVA. A empresa teve venda de mercadoria de 20.000. Ela teve de insumo estes valores aqui. Vocês vão usar aquele exemplo lá para fazer esta atividade. Olha, a depreciação de R$3.000 e teve também resultados, não teve resultado de equivalência patrimonial, também teve aqui receita financeira de 2.500 e uma demonstração dos valores adicionados aqui que ela distribuiu de R$10.000 e R$2.000 de dividendos. Então, esta é a atividade que vocês vão estar transcrevendo para a atividade aí, montando uma DVA, utilizando-se daquele exemplo que nós vimos ali, as somas dos números, né, nos nossos quadros anteriores. Uma boa atividade a todos vocês e logo mais nós voltaremos corrigindo esta atividade.
Olá pessoal, estamos de volta, vamos dar continuidade, vamos corrigir a nossa atividade, mas antes eu quero lembrar a vocês sobre aquele valor que aparece lá no fluxo de caixa de 60 mil. Tem algumas pessoas, alguns alunos falando que não deveria ser 50. Na verdade, pessoal, ali é simplesmente um valor acadêmico, um valor didático que foi trazido ali de início do caixa do exercício anterior para compor o caixa. Poderiam até estar zerado, mas foi colocado ali simplesmente para compor aí a explicação didática do fluxo de caixa. Vamos ao quadro onde vamos estar corrigindo então aqui a nossa atividade de hoje para que nós possamos então compreender aqui como é feito a demonstração dos valores adicionados, a DVA. Como ela deve ser composta aqui neste caso. Vamos lá então, olha, veja bem, nós tivemos um valor de venda de 20 mil reais, que foi a soma da nossa receita de venda de mercadorias. Nós tivemos aqui de insumos, de estoque nós tivemos 5 mil e de outros, de custos, despesa, energia de 2 mil reais, um total de 7 mil reais. 20 mil reais menos 7, chegamos aqui a um valor adicionado bruto de 13 mil reais. Retenção de 3 mil reais referente à depreciação, amortização e exaustão. Então, total aqui 3 mil reais, porque é a soma destes valores. 13 mil menos 3 igual a 10 mil reais. O valor adicionado em transferência aqui foi de 2.500, que representa a receita financeira, já que não tivemos valores de equivalência. 2.500, logo então a empresa teve aqui 12.500 de valor adicionado bruto, que foi distribuído. Como foi distribuído esses 12.500? Foi distribuído em 10 mil de salários e encargos e 2.500 reais de dividendos, Então esta aí foi a distribuição, a riqueza gerada e distribuição destes valores da entidade. Seguindo em frente, pessoal, aqui no nosso quadro, passando aqui, nós temos o seguinte: as demonstrações contábeis estruturadas, devidamente estruturadas, elas de maneira organizada, ela vem apresentar os eventos contábeis ocorridos dentro da empresa. A Lei 11.638 de 2007 diz o seguinte, que as organizações devem apresentar estas demonstrações contábeis dentro das normas internacionais de contabilidade. Seguindo em frente, como nós já vimos aqui, ela tem o balanço patrimonial, apresenta o patrimônio, a DRE, o resultado da empresa, a DMPL, as demonstrações de mutações do patrimônio líquido, a DLPA, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, e aí vocês vão vendo aí o fluxo de caixa, está relacionado com os caixas e equivalentes que a empresa gerou, a DVA, a demonstração dos valores adicionados, e, por fim, a DRA, que são as demonstrações do resultado abrangente, e as notas explicativas. São estas demonstrações que tem dentro de uma empresa. Pessoal, estamos chegando ao fim da nossa teleaula. Quero agradecer a todos vocês por mais esta oportunidade de estarmos aqui junto. Um grande abraço a todos vocês, agradecer os nossos tutores de sala, tutores eletrônicos, a nossa intérprete de Libra, operadora de quadro. Um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser, mas vou deixar a vocês um vídeo de incentivo aí para que vocês estejam assistindo. Uma boa noite a todos vocês. Há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras.
Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira. Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos, que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias?